Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas em vídeo sobre a biologia do desenvolvimento pré-natal, falando especificamente sobre a terceira semana da gestação. A terceira semana do desenvolvimento é a semana que inicia no 15º dia e ela demarca normalmente a semana em que, se a mulher tiver ciclos regulares, menstruais regulares, ela tem a percepção da ausência do período menstrual e, dessa forma, é normalmente observada a possibilidade da gestação. Nesse momento, pode ser feito os exames de urina, através de testes normais, como os de farmácia, ou testes mais específicos, como é o caso do teste sanguíneo, onde se busca a porção beta do hormônio HCG para estipular a positividade da gravidez. Além dos testes onde se procuram o hormônio HCG, também pode ser feita a comprovação da gravidez utilizando imagens de ultrassom. E isso, obviamente, se não houve um sangramento de implantação que confundiu a mulher em relação a uma possível menstruação, como nós já comentamos no vídeo anterior, quando se falou de segunda semana, ok? Bem, quando se faz uma imagem de ultrassom, é basicamente isso que a gente visualiza, tá? São duas imagens, uma gestação única de uma gestação gemelar, onde a gente vê o saco coriônico ou saco gestacional, e aqui a gente vê, né, toda a parte do concepto, o endométrio seria essa região, e aqui nós teríamos a região de celomestre embrionário, e aqui nós temos o saco vitelínico, temos o bebezinho, o saco amniótico sobre, tá? O saco amniótico, o embrião, que aqui não esqueçam que ele tem duas lâminas, camada epi e hipoblasto, né? O saco vitelínico, aqui a cavidade coriônica, né? E aqui o saco gestacional, o saco coriônico, nesse caso duplo, um bivitelino, certo? Então, gente, olha que lindo. Esse embrião já pode, como já está completamente implantado, né? É possível de ser observado no interior do endométrio. Bem, uma das principais características da terceira semana é um processo que a gente chama de gastrulação. A gastrulação, como na primeira semana foi segmentação e clivagem, na segunda foi nidação e formação dos anexos embrionários, e na terceira a gente inicia, tem muita coisa que acontece nessa terceira semana, e como vocês sabem, a gente vai falar aí os mais importantes, e às vezes nem dando todos os detalhes possíveis, né? Mas para que vocês tenham uma noção dos processos envolvidos nessa terceira semana. Bem, a gastrulação é o processo associado à terceira semana. Nele você tem a formação, você passa o embrião bilaminar para um embrião trilaminar, ou seja, nós passamos a ter 3 camadas ou 3 folhetos, dos quais derivarão todos os nossos outros tecidos, tá? Ou 3 tecidos embrionários, como vocês queiram. Como é que acontece a gastrulação? Então, vamos falar um pouco para chegar ao ponto final, ter 3 camadas ou 3 tecidos, ok? Bem, esse é um embrião, né, já no interior do endométrio. Vejam aqui nós temos o saco amniótico, o embrião bilaminar, né, que é o epiblasto e hipoblasto, a cavidade vitelínica, sobre ele, né, um pedaço daquele mesodermo extraembrionário, o pedúnculo do embrião, tá? E aqui a gente tem parte do que a gente chama de córeo, né? Então, se eu tirar aqui só o embrião, e vocês vão notar que a partir da terceira semana, dificilmente se mostram os anexos embrionários. Isto porque o foco dos mecanismos biológicos, a proliferação, o movimento, a diferenciação e a morte celular programada, são no embrião, né? Como nós já comentamos no vídeo da segunda semana, não vai ser formado nenhum anexo novo aí, né? Todos os anexos que foram formados já na segunda semana. E aqui eles só vão continuar o seu processo de desenvolvimento, principalmente em relação ao seu crescimento. Exatamente por isso, o auge das coisas vão acontecer no embrião, e geralmente a gente vê essa situação aqui, que é uma fotinho, né, uma figura só do embrião. Então, vamos lá. Para começar a gastrulação, a gente vai observar na região
de epiblasto, uma proliferação celular absurda, muito intensa, que dará origem a uma linha. Essa linha é chamada de linha primitiva e ela marca só um ponto onde você tem excesso de proliferação celular. No momento em que a linha primitiva é formada, sabe-se que aquele ponto específico onde inicia a linha primitiva será a futura região caudal desse embrião. A partir do momento que a linha primitiva cresce, ela vai crescer em direção à outra extremidade do embrião, que será a futura região cefálica. Nós falamos da placa pré-cordal na semana passada, quando fizemos o vídeo de segunda semana. Nessa região onde teria a placa pré-cordal no hipoblasto, vai ter o crescimento em direção a ela, que vai ter o crescimento da linha primitiva. Só que no epiblasto, tá? Então, aos poucos, essa linha primitiva vai crescendo. E aqui já se estabelece, então, o futuro eixo caudal e o futuro eixo cranial ou eixo cefálico do embrião. A proliferação celular aqui é absurda. Ela vai persistir durante toda a terceira semana e parte da quarta semana. Tá? O que se sabe é que depois de um tempo em que a linha primitiva está crescendo em direção à futura região cranial desse embrião, ela para de crescer. E nesse momento de parada, aí você poderia pensar, então ela para de proliferar? Não. As células continuam absurdamente ativas na proliferação. E aí poderia perguntar, se ela não cresce mais para frente, e ela não vai estar crescendo para os lados e para trás ela já está crescida, para onde que vão as células que estão se proliferando? Tá? E essa é a grande questão. Quando a gente visualiza, nós vamos ver que as células oriundas da linha primitiva começam a fazer esse movimento. Esse movimento é um movimento de entrada para o interior entre epiblasto e hipoblasto. Toda vez que a célula entra e vai se colocar entre o espaço do que era o epihipoblasto, nós vamos observar duas situações acontecendo. Pouco dessas células vão entrar e substituir as células do hipoblasto, como a gente está observando aqui, ó, elas literalmente invadem esse espaço e se posicionam nas células anteriormente ocupadas, nos espaços anteriormente ocupados pelas células de hipoblasto, e quando elas estão aqui nesta posição, elas se diferenciam em células de um tecido chamado de endoderma. Endoderma, ok? As outras células, em seguida, que já formarão, então, o endoderma, se misturam ou se mantêm nessa região entre o epiblasto e agora o endoderma e dão origem a um tecido, né, que é conhecido como mesoderma. Só que aqui é o mesoderma intraembrionário, não esquecer disso, né? Na segunda semana a gente falou do mesoderma extraembrionário, que era formado entre onde era o embrioblasto e o que era derivado do trofoblasto. Aqui a gente está falando do mesoderma intraembrionário. Essas células do mesoderma intraembrionário, elas são células muito parecidas às células de tecido conjuntivo frouxo, tá? E em seguida, quando já estabelecido aqui, né, o endoderma e o mesoderma, as células do epiblasto se diferenciarão em células de ectoderma. E assim fica estabelecido a gastrulação, onde você tem, então, a formação desses três tecidos, o endo, o ecto e o meso. Tá? O que é a gastrulação, então? A gastrulação é o processo para a formação dos três tecidos, ecto, endo e meso. Como ocorre a gastrulação? Formação de uma linha primitiva, proliferação com movimento celular e diferenciação celular nos três tecidos.
Por que é tão importante? Simplesmente porque a partir da formação desses 3 tecidos, você organiza os outros tecidos que darão origem a todos os órgãos do nosso corpo. A partir da formação dos 3 tecidos, nós temos iniciado ou pode-se iniciar o processo que a gente chama de organogênese e com ele a formação ou a morfogênese. Ok? Que vão culminar na formação de um bebê com características nitidamente humanas nos próximos dias, até a 8ª semana ou 56º dia, certo? Então, essas células apresentam não só nomes diferentes, não esqueçam que quando a gente fala de diferenciação, a gente está falando em mudanças bioquímicas e estruturais, tá? Então, aqui nós temos endo, o meso e o ecto. O termo endo significa dentro, meso de meio e ecto de fora, que tem a ver também com quais os tecidos que eles estão depois associados, tá? A partir de agora, vocês também vão visualizar muito, tá? Em todos os livros que tiverem cor, essas 3 cores, o amarelo, o vermelho e o azul. O amarelo, ele sempre está associado à endoderma, o vermelho à mesoderma e o azul à ectoderma, tá? O amarelo, tons amarelados, laranjado, um vermelho, ou tons parecidos e o azul também, tá? Bem, aqui vocês veem vamos ver se ele vai funcionar, um pequeno vídeo demonstrando todo esse processo de formação das camadas germinativas. Opa, parou. Então, aqui a futura região caudal, né? Futura região cranial, né? O crescimento da linha primitiva, certo? Aqui esqueci de falar um pouco sobre isso, já vou falar sobre essas 2 partes, né? Quando a gente faz um corte nessa região, a gente visualiza, então, né, as células aqui da linha primitiva se multiplicando, que é epiblasto, hipoblasto, a linha primitiva. Então, primeiramente, ela substitui as células do hipoblasto e dão origem ao endoderma definitivo, né? E, posteriormente, algumas dessas células vão se posicionar entre o epi e o endoderma, dando origem às células de mesoderma. E aí você tem a diferenciação das células do epiblasto em células que são conhecidas como células do ectoderma, tá, gente? Bem, uma das coisas que é interessante que mostra aqui é que, como eu havia comentado, você tem o estabelecimento dos futuros eixos caudal e cranial, tá? Nessa posição, naquela região de placa pré-cordal, é um ponto específico aonde você não vai ter a separação do epi, ou melhor, do ecto do endo. O ecto e o endo vão ficar ligados aqui. Como também vão ficar ligados nessa outra posição aqui que eu estava colocado, na parte mais caudal. Todo o restante, o ecto e o endo, eles ficam separados por células do mesoblasto, ou melhor, do mesoderma, perdão, tá? As células mesoblásticas são o nome. Células de mesoderma. E só nesses pontos, o ecto e o endo se mantêm unidos. No ponto ou na região mais cranial, esse espaço, esse local será a membrana que a gente chama de bucofaríngea e ela formará a nossa boca. Lá na parte mais caudal, esse ponto de contato que não se desfaz, mesmo com o mesoderma em volta, é conhecido como placa ou membrana cloacal. Ela dará origem a todas as nossas aberturas. Durante um período de tempo, nós, embriões, temos uma cloaca, que é um canal único de eliminação do sistema urinário, digestório e genital, né, reprodutor.
e que depois vai ser separado nos homens em 2 canais e nas mulheres em 3, né? Então, mas no primeiro ponto nós temos essa abertura única que foi organizada aqui junto com a gastrulação, tá? Então, gente, a partir do momento que a gente tem a gastrulação, várias coisas irão acontecer, tá? E como eu disse a vocês, com a gastrulação, com a formação dos 3 tecidos, a gente começa a poder falar na organogênese. A gente vai começar a ver a organogênese. Inclusive, a gastrulação é tão importante, que esse cara, que é o Lewis Wolpert, que é um embriologista muito famoso, ele diz que não é nem o nascimento, nem o casamento, nem mesmo a morte, tá? Que é o que é mais verdadeiramente importante na nossa vida. O que é realmente verdadeiramente importante é a gastrulação, tá? Por quê? Porque se der errado alguma coisa aqui, ferra tudo, tá? Então, a partir desses 3 tecidos, tudo é estabelecido no nosso corpo. E lá no final da 3ª semana, tá? Para quem achar, então, tudo vai acontecer aqui, não. Mas no final da 3ª semana, esse é o embrião. Tá? Na 3ª semana, ao final, com 21 dias, né? Nós teremos exatamente essa aparência aqui, tá? Nós vamos ter 3 camadas, ectoderma, mesoderma, endoderma. Em cima do ectoderma, nós teremos, como está sendo relembrado, né? O nosso saco amniótico, tá? Abaixo aqui do endoderma, nós temos o saco vitelínico e não vamos esquecer, né, que este embrião tem um pedúnculo do embrião aqui, ele tá ligado ao tal do córium, lembram? Que é formado por mesoderma extraembrionário, citotrofoblasto e sincício trofoblasto, tá? Então, aqui, né, nós de novo relembramos, geralmente não se fala mais, não coloca-se os nossos anexos embrionários, mas eles continuam aqui, existindo, tá? Então, esse é o embrião de 3ª semana, final de 3ª semana. E notem que, tanto na região de ectoderma quanto na região de mesoderma, existem algumas coisitas. E é disso que a gente vai falar. Como aquele embrião que formou 3 camadas vira esse aqui no final da 3ª semana, tá? Então, para que vocês tenham ideia, né, do quanto a gente já viu, de quanto tudo que processo que a gente trabalha, tá? Até agora, tudo isso aqui aconteceu, olha. Desde quando formou o blastocisto, lá na 1ª semana, com a primeira diferenciação celular, né? Trofoblasto e aquela massa celular interna. O trofoblasto que virou cito e sincício, essa massa celular interna que virou epiblasto e hipoblasto, né? Do epiblasto você tem a formação da linha primitiva, tá? E da linha primitiva você dá origem ao que a gente conhece como ecto, endo e mesoderma, tá, gente? Então, disso aqui para isso aqui, 3ª semana. Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção, nós vamos falar primeiro sobre o que tem aqui de diferente. Vejam que há um tecido, é um único tecido, é mesoderma, que está aqui em tons de cor de rosa, né? Mas tem coisas aqui, tá escrito, ó, somito, somatopleura, esplancnopleura, celoma, que é notocorda. Vamos ver como essas coisas funcionam, tá? Bem, o primeiro órgão que é, digamos, organizado na 3ª semana, chama-se notocorda. A notocorda, ela é derivada da proliferação celular que continua existindo durante toda a 3ª semana na linha primitiva. Depois de formar os tecidos, a gente vai observar lá no ectoderma, a linha primitiva continua aqui, que ela tem na sua porção mais cranial, mais cefálica, uma formação, digamos assim, um aglomerado de células que dá origem ao que a gente chama de nó primitivo. E é a partir desse nó aqui, ou é nesse nó, que as células elas começam a entrar.
toda célula que entra pelo nó primitivo, ao invés de, né, se espalhar em todo o tecido aqui, como geralmente aconteceria quando as células entram por essas outras regiões da linha primitiva, toda célula que entra pelo nó primitivo, ela vai fazer um único caminho, que ela vai lá na região de mesoderma, que já foi criada, tá? Vai se concentrar e vai formar um cordão de células. Então, vou voltar. As células da linha primitiva que entram pelo nó primitivo se movimentam e se formam um cordão celular. Esse cordão celular é o que a gente chama de notocorda, tá? Notocorda. A notocorda, ela vai crescer primeiramente, então, em direção à base cranial e à medida que ela vai chegando aqui, você vai observar que naturalmente você começa a ter uma regressão da linha primitiva. O que é a regressão? Ela começa a diminuir o seu tamanho. E com a diminuição no tamanho da linha primitiva, esse nó primitivo vai ficando cada vez mais próximo à região caudal. E aí, aos poucos, nós vamos observar que a notocorda, depois de crescer para frente, tá? Começa a crescer para trás e acaba ocupando toda a faixa central dessa camada que a gente chama de mesoderma. Ela é literalmente uma corda de células, tá? Um cordão celular. Então, vejam, à medida que a nossa linha primitiva diminui, você tem, então, a nossa notocorda chegando a todos os pontos. E aqui, ela define todos os eixos do embrião. Além do eixo, né, caudal, que a gente já tinha comentado anteriormente, tá? Vamos ver se eu deixo aqui. Além do eixo caudal, nós temos aqui também o eixo que a gente chama de cefálico ou cranial, além dos lados direito e esquerdo, tá? Dorsal, que ficaria a região que é composta pelo ectoderma, e ventral, a região que ocuparia ou que estaria associada ao endoderma, tá? Então, vejam, isso é muito, muito, muito interessante que a gente consiga entender isso, tá? Bem, além disso, e a partir disso, tá? Isso aqui está mostrando para vocês que a notocorda, aqui está aqui o ectoderma e aqui a notocorda. Tá? E além disso, qual é a função? A função da notocorda é só organizar eixos? Não. A notocorda aqui, ela aparece no embrião que está crescendo e que é formada ainda por 3 camadas. Então, a notocorda é o primeiro, digamos, literalmente mantenedor da estrutura desse embrião. Ele é literalmente a base para a formação de organização do que nós chamaremos de esqueleto axial. Aqui, no local da notocorda, ocorrerá a formação da nossa coluna vertebral. Ela serve como um eixo de sustentação nesse primeiro momento. A nossa notocorda não vai se diferenciar em coluna vertebral. Ela marca o local aonde você vai formar, ou melhor, aonde vai ter a organização da coluna vertebral, tá? Por quê? Porque a notocorda, ela é um indutor primário. O que é um indutor primário? Células
que induzem, estimulam quimicamente células próximas a ela a se transformarem em alguma coisa, tá? Então, quando eu digo que a notocorda marca o futuro local dos corpos vertebrais, é que ela vai estimular células próximas a ela a se diferenciarem em células ósseas. Na verdade, não só as células da coluna, né? Mas de todo o esqueleto axial, ok? Bem, num determinado ponto da vida do embrião, né, na terceira semana, existe uma fusão dessa parte dorsal da notocorda com o endoderma. E a formação, inclusive, de um canal que eles chamam de neuroentérico, que posteriormente vai desaparecer, ok? O que ela trabalha como indutor? Eu vou falar de duas atividades indutoras da notocorda. Uma delas é no próprio mesoderma e a outra ocorre no ectoderma. Então, a primeira ação indutora da notocorda, tá, é nas células laterais a ela, onde ela estimula uma superproliferação nesses dois campos, dando origem a cordões paralelos, vejam só, tá? Então, aqui estaria a notocorda, e aqui a gente teria o chamado mesoderma paraaxial, tá? Mesoderma paraaxial. O mesoderma paraaxial nada mais é do que cordões celulares que foram formados por indução das células da notocorda. Bem, o que acontece nesse mesoderma paraaxial? Morte celular. Essa morte celular, ela vai acontecer de tempo em tempo, tá? E aí, ó, vai formar pequenas estruturas meio que cilíndricas, tá? Que são conhecidas como somitos. Então, vou voltar. Na região de mesoderma, a notocorda formada por proliferação e movimento de células da linha primitiva pelo nó primitivo, induz a organização dos chamados somitos. Os somitos são essas estruturas que percorrem também o corpo do embrião, da região mais cranial à região mais caudal. Tá? Aqui a gente consegue visualizar, olha só, os nossos somitos sendo organizados. No fim da quinta semana, nós vamos ter em torno de 42 a 44 pares de somitos, da região céfalo até a região caudal. E é a partir deles que nós vamos ter a organização de todo o conjunto dos ossos do esqueleto axial, mas também os músculos e a derme associados a esse esqueleto. Como assim? Ó, isso aqui é um embrião lindo e maravilhoso, esse é um embrião final de terceira semana também, tá? E aqui a gente visualiza, ó, esses pontos laterais aqui do embrião, embora seja mesoderma, tá? Embora seja mesoderma, ele é tanta célula que ele fica marcado sobre o ectoderma que está sobre ele, tá? Que é o que a gente está visualizando aqui. Cada um desses somitos, gente, ele vai sofrer 3 diferenciações, tá? Que dão origem a uma parte que a gente chama de esclerótomo, que seriam células que vão ficar mais próximas à região da notocorda, miótomo e, por último, o chamado dermátomo. O esclerótomo dará origem à parte óssea do esqueleto axial, miótomo aos músculos associados ao esqueleto axial e dermátomo à derme associada ao esqueleto axial. Como está demonstrado aqui, da mesma forma para vocês, né? Como é que vai ocorrer isso, né? Tá aqui a notocorda e aqui essa organização, tá? Então, nós vamos ter a parte daqui tá já vendo o tubo neural, que depois nós vamos falar, né? O tubo neural vai ser literalmente envolvido pelo esclerótomo,
né? Vai ter uma condensação de células do esclerótomo para formar, por exemplo, a coluna vertebral, né? Os corpos vertebrais, e a partir deles o miótomo dará origem à parte de musculatura. Aqui se mostra exatamente essa segmentação, a segmentação dos somitos é que determina que depois nós teremos uma coluna também segmentada, que é essencial, obviamente, para que a gente tenha todos os nossos movimentos permitidos, tá? Além disso, essa segmentação dos somitos em relação aos miótomos dará origem também a essa segmentação muscular. Então, com certeza, vocês vão visualizar e vão estudar, aqui está mostrando, ó, cada 2 somitos contribuirão para a formação de um corpo, basicamente de um dos corpos vertebrais. E em seguida eles vão organizar-se formando eixos musculares que tendem a se fundir em alguns casos, formando um grupo específico de músculos, tá? Vocês vão estudar com certeza na anatomia e também em outras disciplinas os chamados dermomiótomos, né? Que é essa organização dos músculos e da dermis associados ao esqueleto axial e que da qual dependem todos os nossos movimentos. Tá? Então, veja a importância dessa estrutura básica que são os somitos. Se não forma notocorda, se não forma linha primitiva, não forma mesoderma, não forma notocorda, não forma somitos, não forma nada disso, ok? Bem, além disso, a notocorda, ela também induz, agora não mais no mesoderma, mas no ectoderma, tá? Uma outra alteração. Toda essa região que nós temos de notocorda, aqui, ó, vamos imaginar, vai começar a produzir substâncias químicas que vão induzir lá no ectoderma uma proliferação celular muito grande, com algum movimento, dando origem a uma estrutura em forma de placa. Essa placa é conhecida como placa neural. Essa placa neural, ela é mais abaulada na região cranial do que na região caudal, tá? E o que vai acontecer? Essa placa aqui, ela vai se diferenciar em células que são chamadas, a partir de agora, de neuroectodérmicas. Neuro, olha lá, neuro vem de sistema nervoso. Então, são essas células que serão base para a formação do nosso sistema nervoso. Por isso, esse processo, onde a notocorda estimula a produção e a diferenciação de células na neuroectoderme, é conhecido como neurulação. Tá? A ação de produzir a base do nosso sistema nervoso. Depois de formar a placa neural, continuando ocorrendo uma contínua proliferação celular, vai ocorrer essa proliferação celular, principalmente, gente, nessa região de bordas da placa aqui, ó, tá? Quando isso acontece e eu faço um corte nessa posição mais ou menos aqui, eu começo a observar essa situação que vocês estão visualizando, tá? Que tá vendo aqui a notocorda e em cima na placa eu começo a ver essas estruturas que são conhecidas como pregas neurais. As pregas neurais são do neuroectoderma e elas começam a convergir uma em direção à outra, tá? E aí, até que vai chegar um momento em que elas vão se tocar. E quando elas se tocam, elas dão origem a uma estrutura que a gente chama de tubo neural, tá, gente? Bem, na terceira semana, você tem a formação da placa, das pregas, e elas começam a crescer uma em direção à outra. O fechamento do tubo neural ocorrerá, o fechamento, né, do tubo ocorrerá somente na quarta semana. Durante o fechamento, algumas células acabam
literalmente se desvencilhando desse tubo e dão origem a células que são conhecidas como células da crista neural, que alguns embriologistas, inclusive, querem e dizem que ela é um tecido à parte, visto que ela produz uma série de outras células a partir da sua formação. Tá? Mas aqui é importante, né? O processo de neurulação também só aconteceu graças à indução da notocorda. Aqui nesse vídeo, nós vamos observar a formação dessa placa ou esse processo que a gente chama de neurulação. Vamos visualizar aqui, então, acontecendo. Se funciona o vídeo. Tá difícil, não tá querendo hoje. Vamos, bebê. Agora vai dar, tá? Olha a placa neural, região cranial, região caudal, né? Aqui só a parte de epiblasto, então aqui vai formar toda a região de cérebro e a parte do medula. Então, forma aqui as pregas, a gente chama de sulco. Notem que as pregas, elas convergem e depois a gente tem a formação do chamado tubo neural, tá, gente? Tá, vou voltar aqui, ó, formou o tubo e aqui tem algumas células pequenininhas que dão origem às chamadas células da crista neural, tá? Bem, gente, essas células do tubo neural são responsáveis, né? Aqui já é um embrião de 4ª semana porque eu tô vendo o tubo, tá? Mas as células do tubo neural são responsáveis pela formação de todo o sistema nervoso central. Lembram que quando a placa foi formada, ela já foi formada mais abaulada na região mais cranial. Então, quando ela fechar, ela vai dar origem essa parte do tubo vai dar origem às vesículas encefálicas, ok? E a parte mais cranial, ela era mais afunilada, né? E aí, quando fecha, vai dar origem à medula espinal, tá? A medula espinhal. E essas células da crista neural, elas têm uma capacidade absurda de movimento, tá? E elas darão, se proliferarão e chegarão a todas as partes do corpo do bebê. Elas dão origem ao sistema nervoso periférico, além de tantas outras células, como, por exemplo, a região de medula de adrenal é formada a partir de células de crista neural, os melanócitos são formados a partir de células de crista neural, tá? Então, outras coisas, por isso que alguns autores até consideram ela como se fosse um outro tecido. Tá? Aqui nós temos, né, uma foto linda, né, de 3ª semana. Aqui as pregas convergindo em direção, né, uma à outra. Notem que é ectoderma todo e essa região de neuroectoderma. Em cima do ectoderma, o âmnion. Aqui toda a parte de mesoderma e aqui a parte de endoderma que se comunica com o nosso saco vitelínico, tá? É interessante que a gente visualize que o embrião, ele começa, antes ele era bem redondinho, e agora o crescimento da própria notocorda vai começar a fazer com que ele adquira essa forma que parece uma sola de sapato, né? Uma solinha de sapato, ó, essa região das pregas, nessa região mais abaulada, e aqui as pregas que darão origem à parte de medula, tá? Muito linda essa foto. De novo, aqui mostrando o embrião de final de 3ª semana e aqui o embrião de 4ª semana, tá? Então, o fechamento, ele vai acontecer na 4ª semana. Esse fechamento vai acontecer da região mediana do corpo para as regiões de extremidade, tá? O que a gente normalmente visualiza? Que aos pouquinhos você
tem o fechamento total nessa região e fica aberta nesses outros 2 pontos. Para que ocorra esse fechamento, gente, é precisa muita proliferação celular, muito movimento celular. Em relação à proliferação celular, aqui a gente depende muito de uma vitamina, que é a B9, que é o folato, o ácido fólico. Vocês já devem ter ouvido falar que logo que a mulher engravida, é importante que ela tome ácido fólico por pelo menos 3 meses. Os primeiros 3 meses é essencial. Entretanto, é interessante que vocês saibam que mais importante do que os primeiros 3 meses é que a mulher comece o uso de folato, suplementação com folato, antes da gravidez. Até 3 meses antes da gravidez, ela já poderia estar, a questão do planejamento, né? Já utilizar o ácido fólico. Quem determina quanto de ácido fólico necessita? O médico, tá? O seu médico é o responsável, ou um bom nutricionista funcional, um bom nutricionista, ele vai saber exatamente a dosagem necessária para que você faça uso no pré-concepção e na pós-concepção para auxiliar nesse processo de desenvolvimento, tá? Bem, aqui mostrando de novo e aqui especificamente dando uma ênfase em relação às células da crista neural que darão origem à base do que a gente conhece como sistema nervoso periférico. O não fechamento do tubo neural, ele determina algumas patologias. Esse não fechamento, que é derivado por N motivos, como, por exemplo, uma diminuição na necessidade, ou melhor, uma diminuição na concentração de folato circulante, pode levar à formação do que eles chamam de espinha bífida. O não fechamento do tubo impede o fechamento da estrutura óssea. Quando simplesmente foi um pedaço muito pequeno, né, de não fechar, é possível que a gente tenha o que a gente chama de espinha bífida oculta. Ela se caracteriza normalmente por um tufo de pelos nas costas das crianças que a possuem. Isso marca uma região, digamos assim, de cuidado, visto que qualquer batida, como não tem a parte estrutural óssea fechada ali, chegaria à região de medula e causaria problemas, tá? Nesse ponto, geralmente é feita uma cirurgia com colocação de uma placa específica para evitar qualquer tipo de problemas maiores. Tem ótimo prognóstico, normalmente não tem alterações motoras associadas. Já quando você tem uma abertura um pouco maior, é possível de acontecer um extravasamento de parte do tecido nervoso que seria, digamos, resguardado com o fechamento da estrutura óssea sobre ele. E aí pode se formar cavidades, que a gente chama de séries. Tá? Nós temos 2 tipos de espinha bífidas com cele. A espinha bífida com meningocele, aonde você tem, notem aqui, a formação de uma cavidade contendo, né, basicamente as meninges associadas ao tecido nervoso, tá? E o líquido aqui é basicamente concentrado nessa região. E nós temos a espinha bífida com mielomeningocele. E nesse caso, você tem normalmente, além das meninges, parte da própria medula. É claro que essa situação é uma situação com um prognóstico bem mais complicador, né, ruim, do que com essa situação. A espinha bífida com mielomeningocele e com meningocele é passível de ser observada durante os ultrassons intraútero, né? E, inclusive, já é feita algumas cirurgias intraútero, né? Antigamente eram feitas de campo aberto, abria o útero, tirava ali e fazia a cirurgia. Atualmente, não se faz mais isso, se faz com videolaparoscopia, né? Então, é, entre aspas, um pouco mais segura, mas mesmo assim é de grande risco. Tá? Normalmente, as séries, elas são observadas mais próximas à região sacral, mas podem também ser observadas próxima à região, mais próximas à região cefálica, como na região cervical aqui. São mais raras, mas podem ser passíveis de serem observadas.
tá? Essa é a cirurgia intraútero, como eu falei. Se alguém tiver um pouco mais de interesse, pode buscar esses 2 links aqui do YouTube, que dão um pouquinho mais de características sobre essa cirurgia. Existem alguns critérios para ser feita a cirurgia, como é a questão da idade gestacional. O bebê tem que ter entre 19 semanas e 19 e 27 semanas. Tá? Normalmente, para se fazer cirurgia intraútero, é preciso que essa lesão ocorra entre a T1 e S1, tá? E esteja associada a uma herniação cerebelar, que a gente chama. E também é essencial que o bebê tenha cariótipo normal. O que é o cariótipo? Lembra que não tem alterações cromossômicas, não tem outros tipos de malformação. Porque se houver outros tipos de malformação, às vezes não vale todo esse processo para acontecer. Tá? Já quando o tubo neural deixa de ser fechado na região cefálica, nesse caso nós teremos a chamada anencefalia. A anencefalia é a ausência de encéfalo. É uma condição bastante rara na espécie humana. Na espécie humana é comum a meroencefalia, embora seja utilizado como um termo errôneo, ela é chamada de anencefalia. A meroencefalia consiste na ausência de parte do encéfalo. O encéfalo é formado por cérebro, cerebelo e tronco cerebral, né? E a maioria dos bebês humanos tem parte do cérebro não sendo formado, e nem é todo o cérebro às vezes, tá? Esses bebês, eles podem ter, o prognóstico normalmente é morte, tá? Entretanto, tem alguns bebês que morrem ainda intrauterino, tem outros que morrem logo após o nascimento, e tem alguns bebês que duram algum tempo, dependendo do grau de lesão, como eu falei, tá? É importante que a gente saiba que isso ocorre, então, por um não fechamento do tubo neural na sua porção mais cefálica, tá? Voltando aqui. Esse é o embrião, que é o típico de terceira semana. Então, a gente já falou da notocorda, já falamos dos somitos. Vejam que o tubo neural, quando ele vai ser formado, né, ele deixa de ser externo e vai ser interno, então ele acaba, inclusive, levando a notocorda para baixo, tá? Tanto que vai chegar o momento, eu comentei anteriormente, que parte da notocorda, ela se funde com a endoderma, né? Falamos dos somitos. E aí eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre o restante do mesoderma, que também acaba se modificando, tá? As outras alterações que ocorrem no mesoderma são derivadas de morte celular, tá? Logo em seguida a formação dos somitos, nós temos uma faixa de mesoderma que é chamado de mesoderma intermediário, tá? Que vai ser a base para a formação do nosso sistema urinário, onde vai ter organização de rins, vai ter organização de sistema reprodutor também, as gônadas vão ser formadas nessa faixa aqui, tá? E depois a gente vai ter morte celular. Com a morte celular, forma-se uma cavidade, notem aqui, e de novo se separa. Parte do mesoderma fica ligado ao endoderma e parte do mesoderma ficará ligado ao ectoderma. Tá? Essa região que dá origem a essa associação entre mesoderma com ectoderma, dá origem ao que a gente chama de somatopleura, tá? Somatopleura. A somatopleura, ela formará a nossa futura parede corpórea. Então, essa parede do nosso corpo que tu toca, isso foi ectoderma, é derivado, a parte mais externa de ecto, e os músculos abaixo são derivados de mesoderma, intraembrionário ou da somatopleura, se você quiser resumir, ok? Depois nós temos um buraco e depois nós temos uma outra parede, que é a parede dos nossos órgãos. Essa parede dos órgãos é derivada dessa região aqui, que é chamada de esplanquinopleura. Esplanquinopleura. Tá? E ela dará origem, então, uma associação de meso com endo e dará origem à parede dos nossos
dos nossos órgãos internos, ok? Entre a parede do órgão interno e a parede externa, um buraco, tá? Que a gente chama de celoma intraembrionário. Essa foto marca bem isso. Então, aqui é bem de terceira semana, tá vendo? Porque ainda eu tenho prega, não tenho um tubo, né? Então, temos as pregas neurais, o sulco, a notocorda aqui embaixo. Aqui ficariam os somitos, né? A gente consegue defini-los. Seria mais ou menos nessa região aqui estariam as células associadas aos somitos. Mesoderma intermediário, tá? E aqui, né? O somatopleura e a esplancnopleura, tá? E aqui na parte interna, o celoma intraembrionário. Ó, que bonito, ok? Bem, outra coisa que acontece também na terceira semana, que é linda demais, tá? É a formação da base de todo o nosso sistema cardiovascular. Gente, olha só que loucura. Todos os locais onde a gente tem mesoderma são a base para a formação do nosso sistema cardiovascular. O que vai acontecer? Iniciando no mesoderma extraembrionário, na região de córium, primeiramente, e na parte do mesoderma extraembrionário que envolve saco vitelínico, nós vamos começar a observar a formação de proliferações celulares. As células se proliferam em pequenos montes que são conhecidos como ilhotas sanguíneas. Depois, essas ilhotas tendem a crescer uma em direção à outra e se fundir. Depois da fusão, ocorrerá morte celular no seu interior e algumas células se desvencilharão desse monte, digamos assim, e darão origem às nossas primeiras células sanguíneas, que são os que a gente chama de hemocitoblastos. Tá? No final da terceira semana, como eu tenho uma organização, deixa eu mostrar aqui para vocês que é melhor, né? Então, mostra aqui, ó, isso aqui é o pedúnculo do embrião, a região de córium, e aqui o saco vitelínico. Então, notem que cada um desses pontos seriam as ilhotas, e quando isso aqui começar a se unir, notem que isso aqui vai para tudo quanto é lado, tá? Nós temos a formação de uma rede de vasos sanguíneos, tá? Esses vasos são observados já no fim da terceira semana, porque tem fusão entre as ilhotas e a abertura dessa luz. Então, esses vasos são formados em toda essa extensão aqui e no córium. Por que no córium, gente? Começa a aparecer vaso aqui, ó. Tá? Qual que é a importância disso? Aqui no córium, tá? Nessas regiões que a gente chama de vilosidades coriônicas, que é aquela, parece uma raiz, lembra que eu comentei isso nos vídeos anteriores? Se você não viu, dá uma olhadinha lá no vídeo, por favor. Tá? Formam como se fossem raízes, né? É muito interessante isso, elas formam raízes para aumentar a área de contato com o sangue materno. E agora, na região dessas vilosidades, nós temos sangue. Sangue? É, sangue. Nós temos vasos sanguíneos e sangue do bebê. Por que isso, gente? Porque agora eu preciso mais rapidez, mais eficiência no transporte e na nutrição desse bebê. Tá? E exatamente por causa disso, eu não posso depender de difusão, gente. Até agora, as células retiravam nutrientes daqui, as células do cito e do sincício, e encaminhavam de uma para uma, até chegar lá no embrião. Agora eu preciso muita rapidez e por isso eu preciso do sangue que transporta. Só que não é só o sangue, não adianta eu ter o vaso sanguíneo e sangue, porque para esse sangue circular eu preciso do quê? Do quê? Ah, sabia que você sabia? Coração, uma bomba, né? E aí, como é que se forma o coração? O coração é formado, gente, quando nós entramos com esses vasos aqui, eles entram pelo mesoderma intraembrionário e eles vão formar uma estrutura em forma de
ferradura na parte mais cefálica, mais cranial do embrião, que é o que está demonstrando aqui, ó. Esses vasos vêm do pedículo, que vem lá do córium, e aí vão ser formados vasos em todo o interior do mesoderma intraembrionário, e quando chega nessa região aqui, os dois se comunicam, ó, e forma um vaso em forma de ferradura. Logo que esse vaso é formado nessa região, células externas a ele se diferenciam em células contráteis e dão origem, então, ao nosso coração, gente. Olha que lindo, tá? Então, essa região mais, esse é o embrião, tá? Aqui a região mais cefálica, a gente visualiza o coração sendo organizado, tá? Ele é formado na frente da placa pré-cordal. Lembra da placa pré-cordal? Segunda semana de gestação, tá? Uma região de contato entre epiblasto e hipoblasto. As células já se diferenciam lá. Aqui forma depois a futura membrana bucofaríngea, ou orofaríngea, que vai dar origem à nossa boca. Então, na frente disso tudo forma o coração. Como? Na frente do que vai ser a boca? Sim, gente, ele forma o coração aqui, ó. Mas como? Em cima tá formando sistema nervoso, ó, encéfalo. Depois dizem que não tem nada a ver, ó. Cérebro e coração tem, eles são formados basicamente na mesma época, olha lá. E um tá aqui, o que vai ser os nossos hemisférios cerebrais, e aqui o nosso coracebo, ok? Coração. Como isso, professora? Agora a gente não vê, mas vai chegar o momento que o embrião ele vai sofrer um processo de dobramento lá na 4ª semana, no próximo vídeo. E aí, esse coração que estava bem cranial, bem cefálico, ele vai ser posicionado na sua parte, na sua posição final, que é a posição ventral e mediana do corpo. Tá? Então, aqui a gente forma um coração e ele já é funcional, Então, os vasos sanguíneos, quando estão sendo formados, já formam junto um sangue. E logo em seguida, quando forma o coração já bombeia esse sangue. Então, você vai começar a ter um fluxo de sangue que vem do bebê para a placenta, da placenta para o bebê, do bebê para a placenta, da placenta para o bebê. Aí não é placenta ainda, é córeo, mas, né, vai formar a placenta. E assim se estabelece uma relação de eficiência, de trocas entre o que vai ser o bebê e o que vai ser, ou o que é o bebê e outras coisas, tá? Então, notem aqui todo esse processo que eu passo e o que eu mostrei aqui para vocês acontecendo, ó. Isso aqui vai ser o coração, essa região, os vasos sanguíneos sendo organizados. Ao final de 3ª semana, eu tenho uma formação das chamadas vilosidades maduras, né? Então, aqui nós já temos realmente um padrão básico de organização da circulação. O sistema cardiovascular é o primeiro a ser formado e é funcional já na 3ª semana. Com 21 dias, esse coração já bate. Tum, 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 tum. Mais de 180 batimentos cardíacos por dia. Tum, 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 tum. E é lindo, emocionante quando a gente consegue ver isso no ultrassom, tá, gente? Então, o sistema cardiovascular é o primeiro a se formar e funcionar no embrião, tá? Contrai-se a partir do 21º dia, no 22 dias, e apresenta-se inicialmente uma motilidade ondulatória do tipo peristáltico. Como ele é formado a partir da organização dos vasos sanguíneos, quando vocês forem estudar histologia, vocês vão ver que a organização histológica é comum nos vasos, veias e artérias e no coração, tá? Então, para terminar, gente, o embrião bilaminar na 3ª semana, o embrião bilaminar que era epiblasto e hipoblasto, né? O que a gente vê? Que na região de epiblasto formou a linha primitiva. Na linha primitiva, você deu origem às células que a gente chama de mesoderma. Algumas células da linha primitiva substituem o hipoblasto e dão origem ao endoderma. E o restante do epiblasto dá origem, então, ao ectoderma, se diferencia em ectoderma, tá? No mesoderma, nós temos a formação da notocorda.
Depois, a notocorda induz o ectoderma a formar a placa neural. Da placa neural, nós temos a formação de pregas e sulcos. E dessas pregas, quando elas se fundem, dão origem ao tubo neural e à crista neural. O tubo neural formará todo o tecido nervoso central, sistema nervoso central, e a crista neural dará origem ao nosso sistema nervoso periférico. Bem, o restante do ectoderma vai ser chamado de ectoderma superficial. E ele vai dar origem a todas as partes do nosso corpo que são mais externas. O ecto vem de fora, o que está mais fora do nosso corpo, tá? Então, a nossa pele, as mucosas de boca, de nariz, isso tudo é origem ectodérmica. Tá? Nós temos os nossos órgãos anexos à pele, pelos, unhas, tudo, cabelo, tudo isso, origem ectodérmica. E depois, né, nós vamos ter também o mesoderma se diferenciando por indução da notocorda também, o mesoderma paraxial, que dá origem aos somitos, que se diferenciam em esclerótomo, miótomo e dermátomo, que são a base do que a gente chama de esqueleto axial. Tá? O restante do mesoderma forma o mesoderma intermediário, da qual derivarão sistema urinário e genital, algumas partes, e o mesoderma lateral, que sofrerá morte, dando origem ao celoma. No celoma, a gente vai organizar também, né, gente, toda a parte de esplancnopleura e somatopleura, lembram disso? Além disso, no mesoderma vai ser formado o sistema cardiovascular, tá? E esse sistema cardiovascular envolve uma alteração no córeo, formando as velocidades que a gente chama de maduras ou terciárias, que são aquele córeo que tem agora o vaso sanguíneo, tá? Então, tudo isso acontece na terceira semana, meus amores. É bastante coisa, mas é uma semana lindíssima e é uma semana que marca o início do período crítico da gestação. Olha cá, início do período crítico da gestação. O que significa isso? Que aqui, a partir dessa semana, nessa semana, se houver efeitos associados ao ambiente, eles podem impedir a gastrulação ou impedir qualquer uma dessas primeiras diferenciações celulares, e isso impediria o desenvolvimento por completo, tá? Então, aqui os mecanismos biológicos, proliferação, movimento, diferenciação e morte foram observados para a construção do corpo do bebê. Eu estou falando do tubo neural do bebê. O mesoderma do bebê. É intraembrionário, ectoderma do bebê. É tudo do bebê, tá, gente? Então, se tem alguma coisa que falhar aqui, é no bebê, literalmente, que vai acontecer o problema. Por isso que a gente diz que aqui inicia o período crítico. Quando é que ele termina? Quando o bebê nasce. Daí tem outra criticidade, né? Só que no período embrionário é muito crítico e inicia aqui principalmente. Ok, povo? Então, eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Deixem as suas dúvidas nos comentários ou deixem guardadinha para tirar diretamente comigo se você é meu aluno. Ok, povo? Um grande abraço e espero que vocês tenham gostado de entender e observar o tamanho da complexidade que é o processo de desenvolvimento. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.